Estamos de volta, Silmara Cortegoso permanece conosco e nesse bloco, mais dicas de pintura sobre o tecido estampado. Próximas orientações, Silmara. Então, eu fiz a sombra aqui com goiaba queimado, né? E para dar profundidade, eu coloquei um pouquinho do jacarandá, ó. Coloco o jacarandá, meu pincel tá bem aguado, ó. Porque eu quero uma sombra bem suave, para não tampar o meu vermelho, ó. Venho como se fosse um aquarelado e vou fazer aqui a profundidade e dou uma esfumada, tá vendo? Fica bem suave, tá? O boné praticamente é isso. O que eu quero explicar para vocês aqui também é como eu fiz o aquarelado aqui desse carimbo que eu usei com a borboleta, tá? Então eu fiz o carimbo, espera secar, eu passei o diluente nela toda, olha. Passei o diluente na borboleta, tá? Umedeci com o diluente o meu tecido, ó. E trabalhei com duas cores, ó. Depois dele bem úmido, pode até passar para fora, não tem importância, só a hora que for pintar, né? Eu venho com um pouquinho do amarelo e coloquei nas pontas aqui, ó. Tá vendo, ó? Bem pouquinho. E o verde seco, próximo do corpinho dela, ó, e dei uma aquarelada. Você colocando o diluente, você consegue fazer com que a tinta fique bem suave, tá? Mesmo que você coloque um pouquinho mais, você consegue dar uma suavidade na sua pintura, ó. Foi isso que eu fiz na borboleta. Depois, se você quiser reforçar, dar luz em alguns lugares, você também pode fazer isso, ó, tá? E aqui eu fiz o salmão bebê no rostinho, tá? E utilizei daquela mesma forma que eu sempre faço. Eu fiz a sombra com o meu pêssego, ó. Vou passar próximo aonde eu vou fazer o cabelo, que é abaixo aqui do boné. E venho puxando o pêssego. Ó. Pêssego, um pouquinho do jacarandá. Ó, faço sombra. Depois que eu fiz essa sombra, eu vou só puxar um pouquinho o cabelo aqui para vocês verem, tá? Legal. Só um pouquinho. Então, o cabelo eu utilizei o cerâmica. Não, esse é o marrom, mas eu utilizei o marrom também. Então eu venho aqui, ó, com o marrom, com o meu pincel liner, ó. E vou puxar os fiozinhos do cabelo. O pincel já tá úmido, tá? Tá tão úmido o pincel que eu não precisei nem colocar água na tinta, tá? Um pouquinho do jacarandá, ó. E puxa, vai fazendo movimento, ó. Movimento do cabelo. Marfim, para iluminar. Eu iluminei com o marfim, ó. Você espera secar em casa, tá? Aí você vai colocando as tintas. Só para vocês terem noção do movimento do pincel, tá? Porque aqui em casa a gente faz mais calminho, né, Tati? Porque vai trocando as tintas e dá até volume, né? É. Vou até pedir, Silmara, se você pode ensinar o olhinho pra gente. Enquanto você separa as tintas, Francis, mostra pra gente, por favor. Eu tenho aqui no nosso painel, gente, no nosso cenário, a pintura. E repara, então, esse volume no cabelo, nos fios do cabelinho, logo abaixo do boné. E esse olhar do menino, que ficou uma graça. E dá expressão, né, pra sua pintura. Quando a gente, às vezes, erra ou peca na pintura do olhinho, compromete todo o trabalho. Então agora você tem a oportunidade de ver aí a pintura pronta, todos os detalhes. Vamos fazer o olhinho, Silmara? Vamos. Acho que... Ó, o olhinho eu trouxe esse aqui que é uma base, tá? Eu coloquei branco na parte de baixo, o azul turquesa e o preto. O que que eu fiz? Quando eu coloquei o branco, e quando eu coloquei o azul turquesa, com o meu pincel já um pouquinho sujo, eu venho e dou uma esfumada no branco, para não deixar aquele branco muito vivo, tá? Certo. Depois, o que que eu vou fazer? Esperei secar, eu vou fazer a sombra. Então, eu venho com o meu azul petróleo
Vou fazer uma sombrinha aqui abaixo, ó. Onde eu coloquei meu azul turquesa, ó. E esfumo. Tá? Eu gosto de colocar, aonde eu coloquei o preto aqui, eu gosto de colocar um pouquinho do azul turquesa. Então, com o meu pincel não úmido, agora meu pincel tá seco, eu só coloquei a tinta azul turquesa, ó. Eu fiz como se fosse um C, ó. Coloco um pouquinho do azul turquesa em cima do preto, esfumo e coloco o branco. Só a pontinha, ó. Nem limpo o pincel, tá? Ó, coloco o branco, onde eu coloquei o azul turquesa e faço um Czinho, tá? Ó. E esfumo. Olha, Tá que vendo, legal ó? o efeito. Você misturando o azul turquesa com o branco, é legal que você consegue iluminar bem o olho e não fica aquela coisa só preto e branco, né? Boa. E os pontinhos Tá? de luz? E os pontinhos de luz, como sempre, né? Dá toda a diferença, né? Eu utilizo aqui o cabinho do meu pincel aqui. Então, eu coloco um mais grosso aqui, depois eu venho com a mão um pouquinho mais leve, coloco aqui e outro aqui, ó. E depois, com o liner, você pode puxar aqui, ó. Aí pode fazer uma luz maior, tá? Ó. Aí ele fica bem iluminado. E próximo, aqui também do preto, eu coloco um pouquinho do branco. Vem. Dá bastante diferença. Aí depois coloca os cílios, É, né? você faz o Sobrancelha. contorno todo, Hoje né? a gente vai finalizar aqui, mas, gente, Silmara vai voltar, trazer mais vezes. Agora também atendendo a pedido, né? A versão dos Isso. meninos. É, agora né? A vai gente ser a fez versão muitas dos meninas meninos. e agora a gente vai trazer os meninos também na Isso. pintura. Que a gente possa ter ajudado com mais algumas orientações e logo, logo ela volta para trazer outras dicas. Meu amor, obrigada pelo Eu que carinho, agradeço, viu? imagina, Com o nosso agradeço. programa, com a nossa equipe. Obrigada, Bom restinho de Tati, semana. obrigada. Igualmente. Até mês que vem, com Até mais uma mês que super vem, dica. se Deus Intervalo quiser. rápido e já já a gente volta com dica de crochê. Continue conosco.